nós somos vingativos, e nós queremos justiça para quem nos fez mal. Enquanto você está aqui pedindo justiça para quem te fez mal, tem o cara na última cadeira pedindo justiça contra você, porque você fez mal para ele. Porque nós somos cheios de pecado. Eu não tenho esse defeito, outro pecado, mentiroso. Nós somos cheios de pecado, e nós não compreendemos, somos fofoqueiros, falamos mal dos outros, desejamos mal para os outros. Só que nós canonizamos isso na fé, dizendo que isso é espiritualizado, porque nós vamos orar para que Deus faça justiça. Sabe o que Cristo fez? É como se Ele pegasse todos esses tipos de ódio e marcas que nós carregamos antes da gente existir, na nossa existência, no nosso futuro, de toda a existência, do começo, meio e fim, e falar assim: vocês querem vingança contra quem fez mal? Queremos. A multidão de todos os existentes, do primeiro ao último dia da terra, diria sim. Ele diria: o culpado é vocês, mas essa vingança, a espada de Deus que vocês estão pedindo, venha sobre mim. Quem já viu esse filme, já conhece a história. Zé, não conta, né? Irmão, se você até hoje não viu, você merece um spoiler daqueles completos. Desde o Éden, quando o homem se afastou de Deus, capítulo 3 de Gênesis, quando Deus diz ao homem: maldita é a terra por causa do homem. Toda a criação se tornou maldita por causa do homem. A terra se tornou um lugar de dor. Ela vai produzir espinhos, vai produzir plantas que você não vai poder comer, você vai ter que suar o rosto para poder tirar dela o teu sustento. E eu criei tudo para ser de graça para você, mas agora você vai ter que suar para obter dela o seu sustento. O interessante, quando você lê o início de Gênesis, é que Deus deixou a relva para os animais, e nesse trecho ele já diz: e você vai ter que comer a relva do campo, você vai ter que comer capim. Entender a queda, entender esse início, capítulo 3 de Gênesis, é fundamental para entender a nossa antropologia. Por que a gente acredita pessimisticamente que o homem é mau? Por causa da queda. A queda nos separou de Deus, e todos nós já nascemos com o mal dentro de nós. É interessante, essas 2 semanas atrás eu vi uma pessoa que veio se aconselhar dizendo: fulano me falou que eu não poderia ir em tal lugar, porque aquele lugar é maldito. Ele falou: isso acontece? Eu falei: rapaz, o mundo inteiro é. Não existe, não vai naquele lugar porque lá é maldito. Está escrito em Gênesis 3 que a terra é maldita por causa do homem. Ela deixou de ser o lugar que Deus criou, onde Ele comandava, debaixo da sua bênção e direção. O homem colheu do fruto e se tornou o Deus desse século, ou melhor, deste mundo. Deste século é Satanás. Mas enfim, se é um mundo de dores, ter marcas, traumas, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. A gente cresce e vai descobrindo a vida, e vai se apaixonando e se decepcionando por ela ao mesmo tempo. Talvez para minha geração, que cresci sem computador, sem redes sociais, sem telefone celular, sem internet, sem TV a cabo, você lembra? A gente tinha TV Cultura, que a gente não assistia, a Tupi, que faliu, depois veio a SBT, mas só passava Chaves, era legal, mas era só Chaves e Bozo. Aí tinha a Globo. Não, Excelsior não é da minha época, irmão. Alguém falou Excelsior, por favor. Rubinho, aí já é. Não era nem preto e branco, era marrom e amarelo. É mais antigo ainda, né? Não é minha época. Aí tinha a Record, né? A Manchete veio depois. A Record era boa, que não tinha programa evangélico. E esse é o culto que transmite, né, meu? Caramba. Não podia falar. Eu falo essas besteiras sempre à noite, quando não transmite. Até que não é muito besteira também. E a Bandeirantes, né? Então não tinha nem o que assistir, tinha que ficar esperando passar a hora do desenho, porque tem que esperar. A gente não via noticiário, nós éramos mais felizes. A ignorância é uma bênção.
Adolescentes hoje têm tanta informação e nós não sabemos o quão é prejudicial o grande número de informação e a exposição a tanta dor. Aliás, dia 7 de setembro, sábado, mês que vem, teremos aqui um encontro sobre suicídio na adolescência. O tema é: você não está só. Pais, por favor venham. Adolescentes, por favor venham. Vai ser um encontro muito legal. Enfim, o tempo vai passando e nós vamos acumulando dores, acumulando marcas, e elas vão se alojando na nossa memória. Nossos psicólogos trabalham bastante, e eles são uma grande bênção no convívio do corpo. São irmãos nossos que têm especialidade no aparelho emocional, nervoso, e que conseguem nos ajudar, além de pastores em aconselhamento, e o nosso próprio convívio como igreja, onde nós vamos compreendendo que dentro do reino de Deus e a obra de Cristo trouxe para nós também alívio dessas marcas. Você já parou para pensar que Deus não sofre no tempo? Deus não tem traumas, Deus não tem marcas, porque Deus é eterno. Deus não precisa esperar o futuro no presente e nem olhar para o passado, porque Ele é o que era, o que há de vir e o que é. Ele é eterno. Deus não tem marcas e traumas. Quando Jesus entra no tempo e se torna participante da existência humana temporal, Ele começa a viver as marcas. A palavra de Deus diz em Isaías 53, de 1 a 4, que a palavra sobre o servo do Senhor, um texto messiânico, profético: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Falando sobre Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 não está aí. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras é que nós fomos sarados. Jesus entra na nossa existência, anda nessa jornada, e vai sendo também marcado. Nasce numa manjedoura, cresce, filho de um carpinteiro, homem de dores, que sabe o que é padecer, diz o texto de Isaías, desprezado, traído, rejeitado. Marcas também fizeram parte dessa existência de Cristo. E essa semana eu fiquei pensando: Jesus, como é que você lidou com isso? Porque nós lidamos mal com isso. A gente lida muito mal com essas coisas. Aliás, o filme que você acabou de ver é de alguém se encontrando, sabendo da sua história, olhando para os seus sofrimentos, não conseguindo nem identificar quem ele mesmo é, de um amontoado de situações e de histórias que chocam. A mãe que se sacrifica para salvar o filho, que cresce com quem não é o seu pai, que não se encaixa, não se percebe, vive uma vida de lutas e batalhas. Todos nós carregamos isso. Fora isso, fora as coisas que sofremos, porque nesse mundo de sofrimento, de quem nasce no meio do mal, além de sermos machucados, nós também somos gente que machuca. Então, nessa jornada na terra, nesse nosso periago, na nossa jornada no meio dessa vida, nós somos agredidos e feridos ao mesmo tempo que também agredimos e ferimos. E as nossas memórias carregam duplamente dores: pelo mal que eu sofri, pelo que fizeram contra mim, e ao mesmo tempo por aqueles que eu causei.
Há uma linha de teólogos que acredita que quando Paulo diz que tem um espinho na carne, alguns acham que é uma enfermidade, que ele carregava isso, mas há pessoas que acreditam que fosse na verdade algo na alma. Ele queria se livrar das memórias, ele matou cristãos, ele perseguiu a igreja, ele deixou filhos órfãos, ele deixou mulheres sem marido, ele se agradava de derramar sangue em nome do seu Deus. Aquele filme Paulo o Apóstolo, aliás, é muito interessante. Ele aborda essa hipótese de que ele era assolado por esse fantasma todas as noites na prisão. E nós não somos. Se temos muitos sofrimentos nessa vida, com certeza esse é um deles. As pazes com o nosso passado, as pazes com quem somos de verdade, o encontro com a nossa maldade. Essa é uma pergunta que a gente dá aula aqui na igreja, vira e mexe essa pergunta aparece. Quando nós falamos sobre a missão, sobre a desigualdade social, sobre o papel também da igreja, não só no evangelismo, naquilo que falamos, mas na nossa atitude, na nossa ação, na promoção da justiça, além da que pregamos, daquela que também praticamos. Quando a gente fala sobre o que há na terra, e quando vemos o que acontece nesse mundo e toda a injustiça e a maldade que existe, sempre vem essa pergunta: mas por que Deus não acaba com a maldade da terra? E eu costumo dizer, bom, porque Ele acabaria com todos nós, porque a maldade está em nós, ela faz parte de nós. Ninguém precisa nos ensinar a fazer coisas erradas. Nós temos que nos esforçar para sermos educados. Ninguém precisa ser deseducado. Quem deseducou esse menino? Não precisa. O esforço é para conseguirmos transformação. Pela informação, pelo estudo, pela educação formal, pela educação na residência, em casa, ou pela religião, por todas as informações, por princípios que se repartem entre os homens. Mas na verdade, o ser humano carrega em si o pecado, a ausência de Deus. E mesmo conhecendo a Cristo, e mesmo sendo templos da sua habitação, mesmo conhecendo a sua palavra, sendo discipulados, nós ainda assim lutamos contra nós. E Gálatas 5,17, Paulo diz: o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque ela é forte. E ela se levanta e a gente quer sempre. Por que o bem que eu quero fazer eu não faço? Paulo diz. E o mal que eu não quero eu sempre faço. A nossa guerra. E a gente coloca a cabeça no travesseiro e fala: por quê? Os dois tipos de dores: porque eu sofri e por que eu fiz gente sofrer. Eu sei que esse ensino deste ano sobre a jornada de Cristo no nosso sofrimento, ele é revelador e assustadoramente revelador, porque a gente cai em si com o pé no chão de que a vida nessa terra é dor. Nós não temos de vez em quando uma dor, a terra sofre. Já pregamos sobre isso aqui, Romanos capítulo 8, de que a terra geme e toda a criação está gemendo, e nós também gememos esperando a nossa adoção de filhos definitiva. E toda a criação a um só tempo tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Ela espera a sua redenção, porque ela foi sujeita à vaidade, e nós estamos debaixo de uma situação onde o pecado impera, onde o mal impera, onde a morte impera. Esse vai ser um dos temas do Periago. Nós vivemos o mundo dos fins. Aqui tudo acaba, nada é eterno. O mundo dos desligamentos, das coisas que acabam e passam. Essa é uma assustadora realidade, porque nós gostamos demais que a religião venha e nos venda uma hipotética vida livre de todo tipo de sofrimento, porque conhecemos a divindade correta, o Deus correto, mitológico, seja cristão, seja qualquer que seja. Quando a gente busca a religião, é para ter um alívio definitivo. Algumas até tem uns bagulho que você fica aliviado por um bom tempo.
e toma um chá e fuma um negócio. Deus é demais, mano. Mas se não for pela religião, se for pela bebida, se for pela droga, se for por qualquer tipo de fuga, por qualquer tipo de vício, seja comportamental, seja químico, a gente quer fugir. Nós, na verdade, irmãos, é que nós gostaríamos de poder sair disso daqui. E quantas vezes você já não disse para você mesmo: eu queria sair de mim? Porque a gente olha para trás e fala: eu não queria ser quem eu sou, ter passado o que eu passei, ou ter feito pessoas passarem pelo que passaram. Porque o tempo revela quem de verdade somos. Isso é assustadoramente real demais. Mas essa verdadeira vida que nós conhecemos é libertadora. É libertadora. Acho que o pastorado coloca a gente diante de alguns dilemas. O dilema do mal é um deles, a gente tem que estar sempre esbarrando nele. Mas tem tem outros: o desejo, o pecado, a tentação. São vários que você se debate, pergunta, questiona, lê textos bíblicos. A esperança também é um deles. Conhecendo tudo isso, e sendo um pregador do Deus Todo-Poderoso, que tipo de esperança se prega? Essa é uma tentação que também o líder religioso tem. Porque eu poderia dizer para você que nós vamos fazer uma oração e todo o mal vai acabar. O mal não acaba, o mal somos. Poderia dizer para você que eu vou orar por você e tirar de você o mal. Não vai. Porque nós o somos. Nós não somos pecadores porque cometemos um pecado. Você cometeu um pecado, agora passou a ser pecador. Não, você pecou porque você nasceu pecador. Nós nascemos assim, distantes de Deus. Enquanto os nossos olhos forem ligados apenas a essa terra, nós não teremos esperança. Por isso Jesus disse para Pilatos, manteve a boa confissão, como Paulo diz: o meu reino não é desse mundo. Como é que alguém pode estar na cruz diante das pessoas que o traíram e outros que estão crucificando e maltratando e dizer: Pai, perdoa-lhes? Eles não sabem o que estão fazendo. Como é que pode alguém conviver 3 anos e meio com aqueles 12 homens? Um deles traiu, o outro negou e os outros 10 sumiram. Só João esteve ao pé da cruz. Sua família, sua própria cidade, tanta gente não acreditou no que ele fazia. E a multidão, que ele fez tantos milagres gritando: crucifica-o. Como o Filho de Deus andou no meio dessa nossa jornada, dessa nossa vida, no tempo ao qual ele não era sujeito e não tinha marcas, e se sujeitou a ser marcado com dores, a pôr a cabeça no travesseiro e a lembrar da tristeza de ontem, coisa que Deus não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Ele é, para ele ontem, hoje e amanhã, como sempre. Deus não tem tempo para ter marcas do passado. O que aconteceu mesmo naquele dia? Deus é, eternamente é. Como é isso, Zé? Não sei, só sei que foi assim. Mas quando nós chegarmos na condição de vermos Cristo na Nova Jerusalém, como diz Apocalipse, a gente vai entender melhor, talvez. Que eu acho que Deus a gente nunca vai ver. Cristo é o único jeito da gente ver Deus. Ouvi uma frase outro dia, achei maravilhosa: Deus é tão maravilhosamente gigantesco e impossível de ser visto, que a gente vai ter que ter a eternidade toda para poder entendê-lo. Ele é muito maravilhoso, e Ele se fez como um de nós. Portanto, quando Cristo passa por essa jornada, Ele sofre dores do passado, do presente e do futuro. Aliás, Ele levou sobre si as nossas dores e nós nem tínhamos sofrido ainda. Porque Cristo é aquele que traz sobre si toda a maldade. Sabe quando você ora e pensa assim: porque eu poderia fazer esse tipo de pregação, vamos orar agora, e todo mundo que te fez mal, nós vamos orar, e Deus vai arrebentar com ele, você, aleluia, nós vamos levantar aqui agora, vai acabar. Porque se a gente começar a orar aqui, para falar: Senhor, quem fez coisa má, o Senhor acaba com ele, se prepara que você vai cair duro. Esse é o tipo de oração sem nexo.
Nós somos vingativos. E nós queremos justiça para quem nos fez mal. Enquanto você está aqui pedindo justiça para quem te fez mal, tem o cara na última cadeira pedindo justiça contra você, porque você fez mal para ele. Porque nós somos cheios de pecado. Eu não tenho esse defeito. Outro pecado, mentiroso. Nós somos cheios de pecado. E nós não compreendemos, somos fofoqueiros, falamos mal dos outros, desejamos mal para os outros. Só que nós canonizamos isso na fé, dizendo que isso é espiritualizado, porque nós vamos orar para que Deus faça justiça. Sabe o que Cristo fez? É como se Ele pegasse todos esses tipos de ódio e marcas que nós carregamos, antes da gente existir, na nossa existência, no nosso futuro, de toda a existência, do começo, meio e fim, e falar assim: vocês querem vingança contra quem fez mal? Queremos. A multidão de todos os existentes, do primeiro ao último dia da terra, diria sim. Ele diria: o culpado é vocês, mas essa vingança, a espada de Deus que vocês estão pedindo, venha sobre mim. O sentido cósmico, completo do sacrifício de Cristo é levar sobre si nossas dores, nossas marcas, nosso pecado e as consequências dele. Por isso o nosso amor a Deus, meu Jesus, Ele vai muito mais além do que a minha gratidão, porque Ele fez isso aqui por mim. Sou muito grato porque Deus fez isso aqui por mim, mas olhando por tudo que Cristo fez, eu sou dele, eu dependo dele e minha vida é dele. Porque afinal de contas, irmãos, se a minha esperança for apenas que Deus me cure, e Ele é poderoso e Ele nos cura, mas eu sei que vou morrer, e vai ter um dia que a gente vai orar e Deus não vai responder. Faz parte da vida sair dela. É lógico que Ele nos socorre quando a gente está duro, sem dinheiro, mas nós não amamos o dinheiro acima de todas as coisas, não, nós amamos a Deus. A gente pode não ter um lugar na terra e Deus nos arruma um lugar de descanso, mas a minha vida não é essa terra. A minha esperança não está nas coisas que Deus faz por mim nessa terra, porque isso aqui um dia vai acabar. A minha verdadeira esperança e alegria é porque o Rei chegou e o reino chegou. A paz é vista entre nós, a alegria de Deus está entre nós. O reino de Deus tem nos ensinado a sua palavra, a presença do seu Espírito, está nos transformando em novas criaturas. Eu e você olhamos para isso e dizemos: não dá, isso aqui não é vida, eu quero viver com Cristo. Outro dia, nessas coisas de as pessoas quererem saber se podem ser do jeito que elas querem ser e Deus as aceita assim mesmo, em diversas situações, e a pergunta é: mas Deus não me aceita como eu sou? E a resposta foi: Deus te ama como você é. É que de verdade andar com Cristo não é Deus aceitar você, é você aceitar a Ele, é outro papo. Não é saber se Deus entra nessa sua vida para viver com você, é saber se você quer sair da sua, negar a você mesmo para ser uma nova criatura, porque descobriu que a alegria não está nas coisas que Deus dá e faz, apesar de nos alegrarmos pelo que Ele dá e pelo que Ele faz, mas a alegria de saber quem Ele é. Pelas suas machucaduras nós fomos sarados. Isso não é incrível? Eu e você temos marcas, pesadelos e fantasmas do nosso passado, coisas que sofremos e outras que fizemos pessoas sofrer. Carregamos tanto dores e ódio pelo que sofremos, quer dizer, desejo de vingança, como culpa e pesar pelo que causamos. Meu Deus, isso nos assola. Por isso somos o que somos, um amontoado de coisas que vivemos e passamos. E eu sofri assim? Meu filho, você vai ter que ser, tem que ver como é que eu sofria. O que teu avô fazia comigo? Fica quieto e vai para frente. Tá certo. A ferida que me feriu, agora é a ferida que fere o que está na minha frente. E a paulada que eu recebi é a mesma que eu dou adiante. Eu entrei na faculdade, cortaram o meu cabelo, me pintaram todo. O que eu tinha que fazer no ano seguinte? Dane-se quem vier depois, eu corto seu cabelo e eu também pinto você. Aí foram proibindo o trote, mas eu consegui em 3 anos dar 3 trotes. Não consegui pagar o que eu sofri, mas tá bom.
porque nós queremos justiça, e a justiça está sobre o Filho de Deus. Olhar para Cristo e saber que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si tanto o nosso pecado quanto as nossas dores, tanto o que nos feriu quanto as feridas que causamos, e dizer obrigado, Senhor. Como é que o Senhor conseguiu ir para a cruz e mandar e orar e falar: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem? Porque eu vim aqui orar para o Senhor me vingar daquele meu inimigo. Ele fala: puxa, você chegou no dia errado. Sermão do Monte: orai por quem vos persegue, abençoai os vossos inimigos. Nós encontramos o reino. É também saber que quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que eu passei e percebo que eu cheguei até aqui. Essa frase do filme é muito interessante. Não tem a ver com o que foi, tem a ver com o que você vai fazer daqui para frente. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar as tuas feridas e sair destruindo quem está na sua frente? Ou você vai olhar para as tuas feridas e agradecer a Deus? Porque afinal de contas, irmãos, aqui estamos nós. Você já olhou para a família que você tem? Você já olhou para os teus filhos? Para o seu esposo, para a sua esposa? Você já pode olhar ao seu redor para os seus irmãos? Independente do que possa ter acontecido, você já viu o que o Senhor te deu até aqui? Porque Deus é o Deus que nos sustenta, e Ele é o Senhor que está presente em nós, e nós somos o povo nessa terra, que ao invés de reproduzirmos o mal, ao invés de levarmos a dor, ao invés de fazermos justiça com a nossa mão, ou pegarmos o fruto, colocarmos Deus de lado e governarmos a terra e acabarmos com ela, nós somos aqueles que tomaram as suas dores e pecados e lançaram sobre o Filho de Deus, e disseram: obrigado, Senhor, e agora as minhas feridas possam ser uma bênção para curar outros, e não para descontar em outros o que eu recebi. Zé, isso é fácil? Não, irmão, isso não é fácil. Eu não acho nada fácil. Eu carrego os meus fantasmas, e você carrega os teus. Alguns são fantasminhas camaradas, e outros são assombrações, tipo poltergeist. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e nos ajude a olharmos para a cruz e dizer: obrigado, Senhor. Estava dizendo aqui às 9 da manhã que nós temos a comunidade. Irmão, se você não for amigo de pessoas, você não é igreja. Eu não estou dizendo que você vai conhecer 1000 e não sei quantos, não dá. Mas você é irmão de todos eles. Se você não compartilha, se você não ouve e fala, que são fenômenos espiritualmente socializados dentro dessa comunidade de discípulos de Jesus, de gente que ensina uns aos outros, de olhar a atitude do meu irmão e falar: puxa, que legal, hein? Nossa, eu não faço isso, preciso de começar a fazer. E aprendermos uns com os outros, sermos membros uns dos outros, sentirmos a dor uns dos outros. A comunidade é um milagre de Deus na terra. É dentro dela que nós encontramos também pessoas vocacionadas, o que exorta, o que ensina, aquele que discipula, aquele que ora, aquele que pastoreia. São também bênçãos de Deus para a comunidade. Nossos psicólogos são dádivas de Deus, são dotados de uma capacidade e se prepararam também para isso, e são pessoas-chave dentro da comunidade. A alegria do reino, a missão que Deus nos deu, onde somos instrumentos de socorro, onde olhamos para as nossas feridas e vemos outras maiores ao nosso redor, e ali também somos curados. A comunidade cristã, a comunidade do Espírito Santo é um lugar terapêutico, onde nós somos uns aos outros abençoados e edificados, onde nossos dons são instrumentos de uns para abençoar a vida dos outros, aonde nós compreendemos que a jornada é de dor, mas olhamos para a cruz e vemos o Cristo que levou nossas dores.
É aqui que a gente se encontra como irmãos, é diante dele que a gente se ajoelha e confessa: estou com ódio, quero matar, estou odiando aquele cara. É ali que a gente despeja a nossa maldade. Ah, mas eu vou falar isso para Deus? Não se preocupe de falar, a palavra não te chegou à boca, Ele já conhece o teu pensamento. Não se preocupe de falar o que você sente para Deus, Ele já sabe. O problema de você não falar é que você acha que o engana, e Ele fica... A sinceridade de falar é a liberdade da sua comunhão, a liberdade de estar próximo, a liberdade da misericórdia, que te abraça e fala: vamos embora. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Olha para o autor e consumador da tua fé, se fortalece nele, vai. Irmãos ao teu redor vão dar testemunho de coisas que sofreram e vão te edificar e te fortalecer. E essa jornada de dor que tem nos marcado ao longo da nossa existência, ela é curada pelo Cristo, que levou já sobre a cruz todas elas. Mas a nossa compreensão de quem somos em Cristo é parte dessa cura. Seja a igreja, comungue, sirva e seja servido. Conheça as Escrituras, ore, fale, ouça, permita-se ser tocado, ensinado, ao mesmo tempo que você compartilha e ensina, e olha para a obra de Cristo, e veja o que o Senhor fez por nós. Se há um motivo de renovarmos a nossa esperança num mundo que caminha para o fim, é a gente olhar para o reino de Deus, é olhar para o batismo. Senhor, esse mundo não tem jeito nele. Quando alguém me pergunta assim: tem esperança nessa vida? Eu digo: nessa aqui não, mas naquela que Deus propôs, não é esperança, é a realidade da eternidade. As pessoas que conheceram a Cristo estão se batizando, gente transformada, novas criaturas, gente com outro coração, outra cabeça, gente com amor, gente que reparte, gente que louva, gente que adora, gente que ora, gente que é parte uns dos outros, gente que vê a graça de Deus, que vê sim milagres, porque Deus faz. Porque só alguém que enxerga muito mais além do que apenas essa existência é que pode falar: meu reino não é desse mundo, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Só alguém que está desconectado dessa realidade finita e ligado no eterno é que pode passar pelas dores dessa existência dizendo: Deus está comigo. Deus nos abençoe. Isso aqui não é um estudo definitivo, isso aqui é uma pregação de 35 minutos. Isso aqui é uma pregação para nos alertar sobre algumas verdades bíblicas, mas sermos de verdade curados e superarmos as nossas marcas é uma jornada longa. Mas não se esqueça, passa pela comunhão, pela amizade, passa pelo serviço, pelos dons de quem nos abençoa, passa por irmãos também preparados para isso, que nos ajudam a entender a nossa psique, sim, mas tudo isso são instrumentos da graça maravilhosa de Deus, do Jesus que está te dizendo hoje: lança sobre mim a tua ansiedade. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé, seja grato, aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, seja um servo dEle, conheça-o, e que o Senhor nos abençoe a sermos uma comunidade que, conforme o tempo passa, nós vamos conhecendo mais o nosso Deus, a ponto de sermos pacificadores nessa terra. Andamos num mundo de guerra, mas não retribuímos a guerra com guerra. Andamos num mundo de guerra, mas somos pacificadores, portadores do Shalom, promotores do Shalom. Andamos num mundo de injustiça,
mas ao invés de vingança, oferecemos a justiça. Andamos no mundo de caos, ao invés de sermos caóticos, temos a direção de Cristo e a ordem de Deus dentro de nós. Isso pode parecer uma utopia, talvez a forma plena e perfeita disso, somente Deus, mas esse é o caminho que Ele nos propôs. Oremos e peçamos a Deus que Ele nos dê graça. Sejamos uma igreja que olha para a cruz, que se cura a cada momento, e que nossas feridas sejam instrumentos de cura e não de machucadura para outros, começando pela nossa casa e indo ao nosso redor, aonde a gente estiver. Vamos orar. Senhor, isso que nós aprendemos aqui é muito difícil. Precisamos dos nossos irmãos, precisamos uns dos outros, precisamos de ministros teus, gente da tua palavra, nossos irmãos, psicólogos, parte do corpo, vocacionados pelo Senhor. Precisamos, acima de tudo, Senhor, do teu Santo Espírito. Carregamos dores e memórias, marcas do que sofremos e culpa do que fizemos outros sofrer. Quem é alienado, Senhor, não pensa nessas coisas e aparentemente não sofre. Mas já que nós pisamos nesse chão e temos acordado para a realidade da vida, isso nos faz sofrer. Nos faz sofrer a terra que a gente mora, nos faz sofrer a injustiça ao nosso redor, conosco e para quem está ao nosso redor. Difícil a gente botar a cabeça no travesseiro em paz. Só a tua misericórdia, Senhor, só a tua graça. O Senhor andou no meio da nossa dor e sabe como a gente sofre. Nos ajuda, Senhor, que a tua igreja, tua santa palavra, os dons dos nossos irmãos e ministros, nosso convívio e sobretudo a ação sobrenatural do teu Espírito e do Verbo vivo, cure-nos, nos amadureça, que a dor seja o campo de nos fazer aperfeiçoar e desenvolver o nosso caráter cristão de filhos de Deus, para sermos o que tu és. E nossas feridas curadas sejam também remédio, e outros ouçam da nossa boca: já passei por isso, e estou aqui, e Deus me fortaleceu. E nossos filhos e amigos e familiares convivam conosco como gente que não é governado pela maldade e pelas marcas do mal nessa terra, mas que foi tocado pelo teu Espírito, salvo, e que no meio da jornada de dor encontrou a tua graça e a esperança do teu reino e da tua comunidade viva nessa terra, seja o que impulsione o nosso coração. Nos ajuda, porque isso não é nada fácil, Senhor, é um processo longo e doloroso, mas é possível, porque o Senhor habita em nós, e nós te adoraremos, e a ti, Senhor, seja todo louvor e toda glória, em nome de Jesus, amém, amém.